Missionária Sandra, a esposa do nosso dirigente, ela disse que eles vão vir, o missionário que vem amanhã, amém? Porque hoje é o ensino da palavra de Deus lá, e não dava para eles vir, e o meu pastor, por bênção de Deus, me liberou para estar aqui, porque na quarta-feira é difícil, muito difícil ele me liberar, e quando a irmã me fez o convite, eu disse que vinha. Depois eu falei, Jesus, e agora? Jesus está na frente aí nesse negócio, vou falar com ele. Se ele falar que não, vou falar logo, que é para dar tempo da irmã providenciar. Porque ele tem um lema, missionário, que ele fala que quem não senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. E aí ele não me libera, e quando ele não me libera, eu não vou, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Subir monte, orar, né? Jejuar e não obedecer. Está fazendo sacrifício de novo, porque a Bíblia diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. Então, obedecer do que sacrificar, né? Para não ouvir depois, melhor coisa era você ter obedecido, né? Melhor coisa era se você tivesse obedecido, tá? Eu vivo na obediência. Aí eu falei, pastor, aí, quando a gente quer pedir, a gente sabe pedir. Pastor, dá para o senhor liberar? Convidou, e aí, pastor? Aí ele me olhou assim e falou, tá bom, minha filha, vai debaixo da mesa. Aleluia! Então eu estou aqui, hoje é ensino bíblico, ensino a palavra de Deus lá, com ele, mas ele sabe que eu estou aqui, e amanhã eu não vou poder vir com as irmãs para cá, porque amanhã eu vou estar ali ouvindo, e eu não vou poder vir. Eu gostaria muito de retornar a estudar amanhã, mas eu falei com a missionária também, nossa dirigente lá, que amanhã eu não ia poder vir com elas está sabendo. Falou, tudo bem, irmã. E graças a Deus, irmãos, eu vim aqui debaixo da bênção receber minha vitória, aleluia, juntamente com as minhas irmãs, que eu sei que as irmãs pagaram o preço para essa festividade, para você realizar uma festividade. Só Jesus, irmão, na causa, só Jesus para dar vitória, mas graças a Deus as nossas irmãs venceram e estão aqui, grandes lutas, grande dificuldade, mas hoje as irmãs estão podendo dizer que até aqui ajudou o Senhor e continuará ajudando. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu recebi, irmão, esse tema, mulher, seja um modelo de vida santa no mundo decaído, só de ler o tema, irmãos, Deus ele já fala conosco. Só de você ler, assim, mulher, seja um modelo de vida santa no mundo decaído, ali não está perguntando se você pode ser um modelo de vida santa. Ali ele não está falando para você se dá para você ser um modelo de vida santa. Ali, quando eu fui ler aquela palavra, mulher seja, quando eu peguei o papel que a irmã me deu, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Mulher, seja você um modelo de vida santa nesse mundo decaído. Aleluia! E aí eu fui ver aquele verbo ali, seja na língua portuguesa. Ele é um verbo que se encontra no imperativo afirmativo. E o verbo no imperativo afirmativo, ele está te
viessem e aprontassem o povo de Israel, começavam ali as guerras, e ali o povo se lembrava de Deus, levantava o juiz, e o povo começava a servir aquele juiz. Aquele juiz falecia, o povo se esquecia novamente, e se voltava a fazer tudo novamente que eles queriam fazer. Servir a Astarote, idolatrar, e por aí vai. E por aí vai. Era uma coisa terrível e tremenda. E novamente Deus vinha, levantava o juiz, o povo voltava para Deus, e novamente aquele ciclo. Então ficava hora lá, hora não tá, hora é, hora não. Meu Deus! Hora não vou, hora não apoio. Aleluia. E volta e meia eles serviam a Astarote, porque era Deus que eles achavam que germinava a terra, trazia prosperidade. Mas quando a coisa ficava séria, a coisa ficava feia, as guerras começavam, eles se voltavam para o Deus de Israel e aí clamavam. E nesse contexto, aconteceu assim, e num desses momentos, o Senhor permitiu que Belém de Judá viesse uma grande fome em Belém de Judá. E a coisa lá ficou bem estreita naquela situação, naquele contexto, naquela cidade. E ali havia um homem de nome Elimelec. E o que ele faz quando a coisa fica estreita lá? Fome. Belém era casa de pão. E agora não havia mais pão em Belém. Era tempo de sede, era tempo de fome. E a situação ficou terrível. E Elimelec pega a sua família, pega a sua esposa, seus filhos e olha, porque, segundo os historiadores, era um homem que tinha uma condição financeira boa, e por conta disso ele pôde se mudar. A coisa apertou ali, eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Meu Deus! A coisa chega aqui, eu vou para ali. Meu Deus! Porque ali é melhor do que aqui. E tem Deus! ali que é melhor do que aqui. Mas o negócio é você ficar na direção. Aleluia! Aonde Deus te colocou, aonde Deus mandou você, para onde Deus mandou você ir. Você pode estar no centro do furacão, mas se for esse centro de furacão, o Senhor te colocou e vai contigo. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas ele pegou ali, ó, vou sair daqui, vou lá para onde ele for. Meu Deus! Para a terra dos Moabitas. E a coisa lá também não era, certo? Mas pelo menos lá era terra farta. Para quem está querendo fartura, né? Para quem está querendo. Deus! Meu Deus! O negócio lá. Então vai para lá, não tá nem pegou a família dele, se meteu no meio daquele povo e foi para lá e ficou lá. A pergunta é: Deus mandou você ir? Meu Deus Deus! mandou você ir para lá? Meu Deus! Mandou você sair daqui? Oh, Deus! Sabemos! Aleluia! Entrar nesse negócio. E lá ficou. Naquele meio. Outra cidade, onde tinha Astarote, não conhecia Deus, enfim. Os Moabitas eram descendentes de Ló. Né? Os Moabitas eram descendentes de Ló e Elimelec estava lá naquele meio. Mas quando chegou lá, a família já havia sido assolada por um problema. Agora já estava numa terra distante, porque onde está não era no meio do seu povo, não era no meio da sua família, não era no lugar que Deus tinha mandado. É verdade, meu Deus! E eles estavam lá. E o que era ruim ainda pode ficar pior. Ali naquele contexto, o que já estava ruim piorou. Porque aquele homem, quando ele chegou naquele lugar, aquela família foi assolada, talvez por uma enfermidade, enfim, mas aquele homem, Elimelec, ele veio a falecer naquela terra. E ali distante do seu povo, ficou uma mulher viúva, com seus 2 filhos. Meu Deus! Ficou ali, naquela situação. E os 2 filhos dela vieram a casar,
ali com as duas moabitas. Eles vieram a casar, casou com Ruth, casou com Orfa. E passou, mais aproximadamente 10 anos eles ficaram ali, mas os seus filhos, os filhos de Noemi, eles vieram a falecer. Que já estava ruim, ficou pior ainda, se agravou. Meu Deus! A ruína, né, de Judá, ficou pior lá, em Moab, na terra dos Moabitas. E agora aquela mulher perdeu seus 2 filhos e ficou ela como sua nora. Veio a morte sobre aquela família, assolando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas uma mulher assolada, uma mulher que não perdeu a fé em Deus. Coisa linda. Isso que me chamou a atenção. Coisa linda. Uma mulher que em meio àquela situação de perda, em meio àquela situação de dor, Noemi continuou servindo ao Senhor. Sabia disso? Noemi continuou perseverando, crendo no Senhor. Tanto que as suas noras aprenderam com ela a servir ao Senhor. Aleluia. Ela dava, acredito eu, que pelo seu bom testemunho, pela sua postura, pela sua posição, Deus! tinha prazer em falar de Deus. As suas noras que não conheciam, ouviram falar de Deus através de Noemi. Aleluia, porque eu acredito, pelo que eu li, era uma mulher que tinha postura de serva de Deus. Onde estão as Meu Deus! Aleluia! de Deus? Está chorando, mas continua dando glória. Aleluia! Continua testemunhando. Está na perda, está na dor, mas continua com a sua alma voltada para o Senhor. E aquela mulher ficou ali com suas 2 filhas. Irmãos, interessante? Eu vou precisar beber água para vocês, irmãos, que eu também estou no meio resfriado. Mas interessante, irmãos, é que eu observei na vida de Noemi, é que lá naquela cidade, naquele contexto, naquela época, a mulher não poderia trabalhar. Então, o que acontecia se ela ficasse viúva? Se ela fosse nova, ela poderia retornar para a casa dos seus pais. A mulher era totalmente dependente do homem. E se ela tivesse filhos, ela poderia ser sustentada
Depois que a pessoa tem contato, depois que a pessoa sabe quem é o verdadeiro Deus, não tem como uma pessoa querer voltar atrás. Uma pessoa querer desistir. E foi o que aconteceu com Ruth. Aleluia, porque Orfa voltou, retornou, mas Noemi foi fiel à sua sogra. Ela disse que não retornaria e continuou a sua fidelidade à sua sogra. Mas a Orfa que voltou, aleluia, deu destaque a Ruth. Por trás de uma Ruth sempre existe uma Orfa. Oh, Deus! Se voltar. Quando aquela que quiser desistir, mas você continua, vai em frente, siga na tua fidelidade. Ela foi fiel como mulher, você está sendo fiel ao seu verdadeiro Deus. E ela estava sendo fiel também a Deus, porque ela disse: o meu povo é o teu povo, mas o teu povo é o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Deixa quem quiser voltar. Meu Deus! Quem quiser desistir, aleluia, desistir. Eu não sei como você está, se eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas tem uma que vai contigo, que vai mãos e te dizendo: vamos, que eu sou contigo. Não volta não, que eu te ajudo. Aleluia! Tem um que não te deixa, tem um que te chamou, tem um que está segurando as tuas mãos e vai contigo aonde você for. Aleluia. E Ruth disse que voltaria com aquela mulher. E voltou. E foi Ruth para Belém de Judá com Noemi. E quando chegou em Belém de Judá, Noemi somente com a sua nora, sem seus filhos, sem seu marido, ela estava em grande angústia. Ela disse, quando ela foi recebida, ela disse: não me chame mais. Aleluia. Vamos aqui na palavra do Senhor para ver o que ela disse. Louvado seja Deus. Olha o que essa mulher diz quando ela chega em Belém: não me chame mais de Noemi, me chame Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Aleluia. Mas mesmo em amargura, mesmo em perda, ela reconhecia que Deus é que tem o controle de tudo. Vou repetir. Mesmo em perda, mesmo em amargura, ela reconhecia que Deus é que tem o controle de tudo. Aleluia, Vou dizer para você, olha aqui, minha filha, olha aqui, meu filho, olha aqui, pastor, sou eu que tenho o controle. Aleluia! Pode estar chorando, pode estar doendo, pode estar gritando, mas Deus tem o controle de tudo. Isso é coisa linda, isso é coisa forte. Agora, a decisão de continuar crendo, de continuar confiando, de continuar perseverando é sua. Aleluia. A decisão de continuar caminhando e servindo ao verdadeiro Deus é sua. É você quem tem a opção. É você quem faz a escolha. Aleluia! Você que faz a escolha. Ruth decidiu seguir em frente, continuar em sinceridade com o Senhor. Ela poderia ter voltado atrás, voltado para o seu povo, voltado para a idolatria. Ela tinha saído de lá, ela já tinha conhecido aquilo. A escolha era dela, a decisão era dela. Aleluia. A escolha é sua, a decisão é sua. O Espírito Santo de Deus te ajuda. Mas você está aqui hoje porque você escolheu servir. Aleluia! Sirva com sinceridade, sirva em santidade, sirva na tua simplicidade, mas sirva. Aleluia!
ó. A sua vida é pautada nisso aqui, na palavra de Deus. Aleluia. E a escolha é sua. O seu compromisso é Aleluia. Aleluia. Você não tem nada a ver com isso que está sendo posto. Oh, Deus. Dá quem quer, canta quem quer, prega quem quer. Eu não obedeço pastor. Oh, Deus. Ele quer ver pastor e tal. Meu Deus. Glória a Deus. Cada um fazendo o que parece reto ao seu coração. Graças a Deus que Deus ainda tem levantado homens e mulheres em simplicidade. Aleluia. Sexta-feira conversava com umas irmãs que, Jesus, deixa tu pra lá. Coisa terrível, Deus. coisa está muito séria. É verdade. Mas Jesus está vindo. Aleluia, Jesus está vindo. Ele está bom. Aleluia. Mas se você decidiu servir, a decisão é sua. Foi você que agora está seguindo adiante. Já te ofereceram eles ou É verdade, Deus. para você voltar. Meu Deus. Para você decidiu seguir. Porque a decisão Aleluia. não é sua. Aleluia. Livro de Daniel, capítulo 1. Daniel acertou no seu coração. Eu não Aleluia. Glória a Deus. Quem que falou Daniel? Não faz isso não. Daniel não se Meu Deus. Glória. o sol ele decidiu. A decisão é tua, tá aí a bagunça. Meu Deus. Tá aí o povo votando no mel. A decisão é tua. Você pode entrar na Babilônia de cabeça erguida. A Babilônia não pode entrar em você. Ai, Deus. Aleluia. Meu Deus. Em você. Aleluia. Glória a Deus. Ai, meu Deus do céu. Você pode ir, você pode voltar. Mas você assenta no teu coração. Continua na sinceridade. Mantenha a sua integridade. Porque essa honra vem do Senhor. Oh, Mantenha a sua glória. integridade. Está aqui, ó. A bandeja. Aleluia. Está de lá, perdão, lá. Diante de Daniel estava lá. Aquele prato, aquela comida, aquilo tudo está aí. É verdade, Deus. Olha a comida. Quem falou que você precisa participar de tudo isso? Meu Deus. Deixa eu olhar de cara feia. Deixa de chamar de intelectual. Aleluia. É melhor você ouvir isso do que você ouvir. Igual eu já vi muitos crentes falarem de muitos crentes que eu vi no Evangelho. Aleluia. Lá é crente. Falavam lá. A fulana não é crente. É crente que está mais fora. É, Deus. Aleluia. Irmãos, sentar na hora dos esclarecedores, você perde a sua autoridade. É Tá verdade. pensando que você está lá com o ímpio, quando você vê, quem já teve na porta sabe, quando você vira as costas, você vira a porta na mão. É verdade. É assim que É verdade, meu Deus. Olha, sai desse negócio. Deus. Não se contaminar, não quero. Bem-aventurado quem não senta na roda de escarnecedor. Tu senta lá, quando tu vira as costas, olha lá. É crente que me engana. Fulano é crente. É crente. Aí você vai falar, crente que me engana. É crente que tá lavando. Aí na rede de mundo que nós falamos, tá lá comer. Aleluia. Mas Daniel acertou no seu coração. Não pode contaminar. Aleluia.